Joia. Então vamos lá. Bom dia, né? Primeiro para todos vocês. Fico feliz de encontrá-los aqui e triste ao mesmo tempo de perceber que tem gente que prefere ficar dormindo do que fazer a sua parte, né? Lembrando que se vocês tivessem aula, vocês iriam acordar bem mais cedo, né? Ir para a escola, ficar o dia todo. Então, é um tempinho que você tira, né, de cada dia para participar dos plantões. E outra coisa importante, se você participar do plantão com atenção, você faz sua correção, você consegue entender o Padlet e já resolver ele para entregar no mesmo dia do plantão, né? Então, tentem organizar-se para isso. Participa do plantão, faz as atividades com o professor, entrega. Então, por exemplo, se você começar a se organizar dessa forma, você consegue fazer atividades de língua portuguesa na terça-feira, né? Participa do plantão, entrega até a tarde e beleza, língua portuguesa. No dia que tiver geografia, no dia que tiver matemática, a mesma coisa. Então, vocês vão se organizando conforme os plantões. É uma dica que eu dou, né, para quem às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de se organizar. Outra coisa importante, eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos agora com uma planilha online, onde nós colocamos todo dia a presença de vocês no centro de mídias. Então, quem coloca a presença lá na hora da aula, depois nós, professores, vamos nessa planilha. Ela é online, então você colocou alguma coisa nela, já aparece para todos os professores. Então, seu professor tutor tem como acompanhar você também. Então, por exemplo, hoje na aula de centro de mídias, vocês todos que estão aqui estão participando da aula do centro de mídias. Então, eu vou lá e coloco a presença de vocês nessa planilha. Todos os professores, a coordenação, a gestão, todo mundo tem acesso a essa planilha. E vai verificar se você está mesmo participando do centro de mídias, das aulas. A mesma coisa vai funcionar com o plantão. Quando acabar o nosso plantão, eu vou pegar o nomezinho de vocês, colocar na planilha quem estava no plantão naquele dia. É como se fosse, sabe a minha ficha de acompanhamento que eu usava com vocês? É como se fosse essa ficha. Porque na hora de fechar o bimestre, eu vou nessas planilhas de centro de mídias, de plantões, e vou marcar quem mais participou. Esses alunos terão nota maior. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que se você entregar a atividade, você vai ter nota? Claro que sim. Se você entregar pontualmente, melhor ainda, porque se você entregar atrasado, sua nota cai. Se você entregar todas as atividades e ainda participar das aulas do centro de mídias e do plantão, quando tiver plantão, melhor ainda, que essa nota, se eu for, por exemplo, falta meio ponto ali para fechar seus 5, seus 6. É claro que se você participa de plantão de dúvidas, se você participa das aulas do centro de mídias, você terá nota maior, né, gente? Então, é importantíssimo que você participe. Além de ser um momento para a gente partilhar o conhecimento, realmente perceber se você aprendeu aquele conteúdo, aquela habilidade que está sendo exigida naquele momento. Entraram 3 alunos agora, eu peço que vocês coloquem o nome de vocês aí no chat, tá? Foi a Larissa, o Gustavo, e quem mais? Mais alguém entrou. Ana Beatriz entrou. Ana, coloca seu nome aí, por favor, querida. É Ana Beatriz, aí coloca a série também, porque tem... Ontem eu até me confundi, né? Mandei a mensagem para Ana Beatriz errada, porque tem outra sala, né? Então, tem uma Ana, a Ana Beatriz, que é líder, vice-líder, ela fez tudo, né? E aí eu acabei mandando como se ela estivesse devendo atividade, tadinha. Então, gente, é isso. Extremamente importante a participação no plantão de vocês, tá bom? Isso, Ana, isso aí, né? A professora já tá ficando meio louca, porque é difícil, gente. Não está sendo fácil. Eu sei que para vocês também não, né? É muita coisa para pensar. E eu tenho
feito essas planilhas justamente para ajudar vocês. Se você perceber ali que você fez uma atividade e eu não marquei, você já dá um toque para mim, eu vou olhar. Se você percebeu que realmente não fez, corre para fazer, entrega, né? Fica muito mais fácil para todo mundo. Vamos à correção. Eu espero que, se você não está aí com o seu material para correção, por favor, pegue, tá? E aí vocês vão acompanhar comigo aqui a correção da apostila, dos exercícios da apostila que está no e-book 3, que eu mandei para vocês há 2 semanas, né? Vocês tiveram 2 semanas, porque nós tivemos uma semana de recesso, estenderam o tempo de entrega. Então, o que eu adoraria que tivesse acontecido, que todos vocês tivessem feito pelo menos as 3 atividades que já foram pedidas para vocês, e já está com notas ali nessas atividades, né? Mas tem casos de alunos que, mesmo com 2 semanas, não fizeram atividade. É uma pena mesmo, né? Vamos lá, então. Eu vou partilhar com vocês a tela. Pedro Garcia, abre o seu microfone e fala para mim se está aparecendo a tela para vocês, tá? Eu já vou pedir para abrir. Oi, tá aparecendo sim. Não, pera, a tela? Não, que tela? é que eu vou abrir agora, tá? Eu vou abrir um documento, que é a apostila, que vocês vão acompanhar junto comigo, tá? Que é o exercício que eu dei a semana passada. Tá apresentando. Certo. Eu vou abrir agora o que eu quero apresentar, só um instante. Abriu para você? Abriu, tá perfeito. Joia. Eu só vou subir um pouquinho aqui. Então, nós vamos voltar na atividade do Padlet da semana retrasada. Vocês tiveram 2 semanas para fazer. Quem esteve no plantão, no último plantão, a gente até leu essas atividades juntos, lembra-se? Agora é a correção. E aí, depois, no final, a gente vai comentar o Padlet desta semana, né? Que é de 31/8 a 31/8 a 4/9, sendo que vocês podem entregar até a segunda-feira, dia 8/9, tá bom? Então, vamos lá. Espero que todos estejam enxergando aí a tela. Atividade 1, considerações referentes ao texto literário. Então, aqui tem um quadro de significado, né? Sobre o texto, um apólogo do Machado de Assis. Quadro de definições. O que é um apólogo? Então, eu vou apontar algumas pessoas para abrir o microfone e falar para mim qual foi a resposta para a gente conversar, tá? Pedro, eu peço que você seja o primeiro, por favor. Que eu tô pegando a apostila. Você espera só um pouquinho. Eu também tô pegando material, eu tô procurando a página. Corre, gente. Obrigada. Corre. 1 minuto. Entrou agora, quem que entrou agora foi a Isabelle? Isabelle Milena. Muito bem, Isabelle. Mandei sua redação, né, para coordenação ontem, eles já enviaram para a diretoria de ensino, viu, Isabelle? Adoraram a redação e vamos torcer, né? A Isabelle Milena e agora a Isabelle Mariane também. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Gente, vamos lá, fica aí com o exercício da última semana, né, que estava no e-book, para a gente corrigir junto. Eu vou chamar algumas pessoas aqui para ler para mim, tá bom? As respostas. E quem entrou agora, vai no chat e coloca nome e número para mim, porque a hora que acabar o plantão, eu vou já colocar a presença de vocês de novo na planilha online que nós, professores, estamos alimentando. E essa planilha online é para todos os professores da gestão ficar ciente quem está participando de plantão, das aulas do centro de mídias. É extremamente importante que vocês participem. Natália, por favor, seu nome ali no chat. Vou dar outro recado enquanto vocês pegam a apostila para corrigir, tá? A apostila, o caderno onde vocês tiverem feito os exercícios. De novo,
Plantão é importantíssimo, vocês devem participar. E se eu fosse vocês, aproveitaria também o plantão para já realizar a atividade da semana e entregar no mesmo dia do plantão para o professor que estiver de plantão. Por exemplo, na terça entrega as minhas atividades, né? Não sei quando é aula de matemática, de geografia. Aproveitem o plantão para tirar dúvidas, fazer o exercício e entregar no mesmo dia. Você consegue fazer uma organização aí do seu material, tá bom? Então, é isso. Eu vou voltar no exercício e eu espero que vocês possam acompanhar comigo agora. Vamos lá. Júlia Jacinto, fala pra gente, o que é um apólogo, já que foi a atividade da semana, né? O apólogo é uma narrativa que geralmente, em prosa ou verso, traz consigo uma lição moral, sendo os personagens seres inanimados, animais ou objetos que dialogam como humanos. Que dialogam, né? Muito bem. Ô, Júlia, só lembrando, existe uma figura de linguagem que participa muito de um apólogo, porque né, seres inanimados ali conversando entre si, né? Qual que é essa figura mesmo? Personificação? Personificação ou prosopopeia, né, Júlia? Muito bem. Então, no apólogo, nós temos muita personificação prosopopeia. Muito bem. Espero que todos tenham entendido o que é um apólogo. E qual que é o foco narrativo desse apólogo, Júlia? Do que a gente leu? Isso. Terceira pessoa? Terceira pessoa? É alguém contando a história da linha e da agulha? Todo mundo concorda? Que é o foco narrativo é terceira pessoa, gente? Concordo. Só voltando aqui no texto, ó. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Então, sim, eu tenho ali um narrador em terceira pessoa, esse é o foco narrativo. Claro que nós temos aqui também a fala dos personagens, né? Na primeira pessoa, só que ele é narrado em terceira pessoa, né? Então, foco narrativo, terceira pessoa. Personificação. Quando acontece, já que eu tô com a Júlia nesse primeiro exercício, eu vou continuar com a Júlia. Depois eu passo para outros alunos irem respondendo os próximos. Personificação, então, Júlia, onde você percebeu personificação? A gente já viu que personificação, prosopopeia, é uma figura de linguagem que dá características humanas aos seres inanimados, né? E aí, onde você percebeu a personificação? No próprio diálogo. O diálogo. E quem que conversa ali, né? Fala pra gente. Peraí, só um minuto. Tem as personagens conversando, elas são o quê, Júlia? Oi? As personagens conversando, o que elas são? Agulha, um novelo de linha e o alfinete, né? Então, aí fica claro pra gente essa personificação. Da característica humana, né? Esses objetos, agulha, linha e alfinete, né? Ironia. Onde você percebeu ironia no seu texto? Na verdade, no texto do Machado, né? Ironia, eu tive um pouco de dificuldade de achar. Eu peguei uma das primeiras falas da linha, que é: a senhora não é alfinete, é agulha. Tipo, meio que... Eu não entendi muito bem como fazer essa parte. Tá bom. Júlia, tá, então agora vamos fazer o seguinte, já que esse plantão é para a gente ter essa interação, esse é muito bom, vamos ver se mais gente procurou e também encontrou essa ironia, mas a gente vai ver junto, tá? Então, vamos lá, eu quero... Ana Beatriz, percebeu a ironia no texto? Oi, professora. Tudo bem? Tudo. Eu percebi, mas eu não coloquei nenhuma... Você não citou nenhuma parte do texto onde você percebeu a ironia? Não coloquei. Não?
que vocês fizeram nesse quadrinho da ironia? Vocês explicaram o que é ironia, é isso? Eu fiz isso. Eu coloquei uma frase contando uma ironia do texto na questão 5, que eu achei que era para fazer assim. Ah, tá. Tá, então o que vocês. Primeiro, vamos lá. Ana, o que é ironia? Figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. Uhum. Então, por exemplo, eu falo assim para vocês: ah, muito bem, não participou do plantão. Eu tô querendo dizer muito bem? Eu tô Não. feliz? Não, eu estou sendo irônica, né? Eu estou falando o contrário do que eu realmente sinto. Como assim, muito bem? Ah, não participou. Claro que eu queria que você participasse, não tá tudo bem, né? E eu estou sendo irônica, eu estou dizendo o contrário do que eu gostaria de dizer. É claro que pela minha entonação de voz, pela minha expressão facial, você vai perceber que eu não estou feliz. No caso do texto do apólogo, um apólogo do Machado de Assis, tem vários momentos ali de ironia. A gente vai voltar no texto daqui a pouquinho e perceber isso, tá? Então, vocês aqui no quadro de definições definiram o que é um apólogo, o que é foco na narrativa, o que é personificação e o que é ironia. Vamos para 2. Durante a leitura, você deverá sublinhar os trechos que marcam a voz do narrador. Todos fizeram isso? Dona, eu não sublinhei, não. Sim. Eu tava Também fazendo não, no Dona. caderno. Na verdade, tem um probleminha aí, né? Eu pedi até que vocês marcassem no plantão passado, que vocês escrevessem algumas partes da fala do narrador, fiz isso. algumas, né? Fiz isso. Porque vocês não têm apostila. Eu não sei se vocês separaram lá no grupo, que a Elaine Alves marcou hoje, que a entrega das apostilas acontecerá essa semana. No caso da de vocês, acho que é na quarta-feira, gente, que já é amanhã. É quinta. É quinta? Tá bom, desculpa. Na quinta-feira, então, ela pôs um horário lá, depois vê o bilhetinho dela, o recado lá no plantão, no WhatsApp de vocês, e vão buscar, tá? Porque é mais fácil, né? Você ter a apostila na mão. No caso, se você tivesse a apostila, você pegaria a caneta, marca-texto, marcaria a fala de uma cor do narrador, outra cor da linha, outra cor da agulha, outra cor do alfinete. Mas se você não tem, eu pedi que você colocasse alguns trechinhos da fala do narrador, trechos da fala da linha, da agulha e do alfinete. Foi isso que eu pedi, na verdade, tá? Quando você tiver a sua apostila, se você puder voltar ali e marcar, muito bem. Vocês receberão, acredito que mais de uma apostila, tá? Porque tem essa que eu estou exigindo agora no e-book, e vai ter também uma apostila que vai trabalhar com vocês um pouco uma recuperaçãozinha aí, mas com alguns alunos. Isso aí, gente, espera, aguarde cenas dos próximos capítulos, mas por enquanto vamos focar nessa apostila aqui, que é a apostila volume 3, parte 1, do terceiro bimestre, tá bom? Que é a que vocês vão receber junto com outra na quinta-feira. Voltando aqui, só uma coisa. Se aparecer alguém pedindo autorização para participar, me avisa, porque eu não fico olhando a tela de vocês, tá? Eu fico aqui na apostila, não tô vendo nada aí agora. Professora, mas eu não sei se aparece pra gente também. Eu acho que só aparece pra você. Então Só tá. aparece pra você, dona. Mas faz Só um barulhinho quando aparece. Faz um barulhinho, né? Eu vou ficar de olho aqui. Se vocês ouvirem um barulhinho, também me avisa. Vamos lá. Então, vocês marcaram algumas falas do narrador. Deixa eu chamar umas pessoas aqui. Isabelle e Mariane, cita uma frase do narrador pra gente. Calma, professora, que eu não enxergo. Calma aí. Eu não tô no texto, é aí do seu exercício mesmo, no seu caderno. Professora, então eu não sei. Não? Isabelle e Milene. Você não fez exercício, Isabelle e Mariane? Não. Você não entregou, Professora, menina? a Isabelle Milena falou no chat, ela falou assim, professora, eu não vou conseguir responder porque eu tô com dor de garganta, tô quase sem voz. Tá bom. Larissa Alves, você responde pra gente. Beleza, então, é uma frase narrador?
Qualquer frase do narrador. Aspas, era uma vez uma agulha, aí fecha aspas, aí outra. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. E fecha aspas, e reticências. Muito bem. Temos aí algumas... A todo momento em que for a fala do narrador, o que você percebe no texto? Que não tem travessão, porque é o narrador falando, né? O que você percebe? Que está em terceira pessoa, que é alguém contando a história pra gente, então tem que estar em terceira pessoa. Como é fácil perceber ali, então, as partes onde é o narrador. É só você perceber isso. Agora, quando for falar de personagem, você tem ali um parágrafo, um travessão, e aí você tem a fala da personagem, tá? Continua, por favor, Larissa. Cita uma das falas da agulha. Mas você é orgulhosa e você é imperador. Da linha? Deixe-me, senhora, e também os batedores vão adiante do imperador. Do alfinete? Anda, aprende, tola. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. A única, né? Uhum. Joia. Então, gente, percebam aqui que é um exercício simples. Vocês já estudaram narrativas, sabem que existe ali a fala do narrador, que existe a fala da personagem, que ela vai ser marcada, a fala da personagem vai ser marcada no texto com parágrafo e travessão. Então, são exercícios bem simples. Quem ainda não fez, por favor, entregue ainda hoje, tá bom? Porque a gente já está resolvendo isso aqui juntos. Acho que alguém pediu para entrar. A Wesley. Bom dia, atrasado, como vai? Da próxima vez, pegue o relógio do seu pai, né? Então, Wesley, coloca seu nome aí, meu querido. Vamos lá. Continuando aqui. C. Observar o tempo verbal utilizado pelos personagens. Qual que foi o tempo verbal utilizado pelas personagens aqui, gente? Quem pode me responder? Presente, eu acho, não é? Vamos lá. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha. Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, eu falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa? De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então, os vestidos e enfeites da nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Gente, olha só. Durante a fala das personagens, para deixar a gente mais dentro do texto, tem ali, né, no presente, mas eu começo o texto já com era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha. Era uma vez. E eu tô falando aí de presente, de pretérito, de futuro, gente. Pretérito. Pretérito. Pretérito, né? Então, eu tô contando uma história que já foi, que já se passou. Eu posso até, na fala dos personagens, estar ali no presente, te colocando no presente, como se você tivesse voltado lá no passado, estivesse vendo ali naquele momento aquela cena, aquela conversa, e depois você volta de novo, né? Então, mas você vai para o passado, depois, dentro da fala das personagens, pode estar ali alguma coisa no presente para te colocar ali dentro da história, mas é pretérito, né? E voltando aqui, ó, o tempo verbal utilizado pelas personagens. No caso das personagens, desculpa. Aí, no caso das personagens, você tem ali no presente, né? Como se elas estivessem falando agora uma com a outra, na verdade. Você é imperador? Não, digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante, vai mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Percebam,
o narrador está no pretérito, porque ele está contando a história do pretérito. Mas a fala dos personagens é no presente. Qual que é a ideia do verbo no presente da fala dos personagens? Se colocar dentro da história naquele momento, tá? Então, mudando aí. Dos personagens está no presente, mas do narrador, ele está contando, né, no passado. Então, ele usa os verbos no passado, o narrador. As personagens falam no presente. Combinado? Entendido? Então, vamos lá. Continuando. Para saber mais. Não para saber mais, gente. Não sei se vocês têm costume de olhar bem as apostilas de vocês, mas tem ali uns links de exemplo. Tem, por exemplo, esse site, http://machado.mec.gov.br. É um site onde você vai saber mais sobre o escritor Machado de Assis, né? Vai ter ali uma biografia dele, vai ter uma bibliografia dele, né? Então, vai conhecer um pouquinho mais desse grande escritor, né? Nosso grande escritor. Então, é legal você entrar e conhecer um pouco mais. Aí nós temos o texto em si, que é o que eu estou acompanhando, lendo com vocês, certo? Nós temos também um QR Code para você ler o texto ampliado, tá? Quem quiser. Na 4. Retome as anotações que você fez no texto no apólogo, observe a quantidade de personagens e o ponto de vista do narrador. Quantos personagens nós temos em um apólogo, gente? Quem vai responder para mim agora é o Giovanni Augusto. Tá sem microfone, Giovanni? Vou tentar outra pessoa, até o Giovanni abrir o microfone e falar comigo. Brian? Lívia Gardesani. Professor, o Brian falou assim que agora ele não pode falar no áudio. Lívia Gardesani. Também não pode? Beatriz Porto. Pedro Garcia. Ô, professora, a Beatriz Porto nem tá na aula. Ela tinha entrado, será que caiu? Tá. Acho que deve ter caído. Dona, eu contei 3. Mas não sei se tá certo. Não sei se o narrador conta como um. Não conta como personagem, não. Tá certinho, Pedro. São 3 personagens. A linha, agulha e o alfinete, né? Pessoal, a galerinha que eu tô chamando aqui que não tá me respondendo, ou caiu ou saiu da reunião, ou tá sem microfone. Se tiver sem microfone, responde no chat, não tem problema. Mas vocês precisam falar comigo, sem participar. Para mim é como se você não tivesse. Porque é muito fácil a gente entrar no Meet e sair andando, fazendo outras coisas e assistir um desenho lá depois, né? Então, por favor. A Lívia falou que tá sem microfone também, professora. Tá bom. Então, a Lívia, a hora que eu pedir uma resposta, pode escrever aí no chat que a gente lê. Tá bom? O Brian também. Cadê o Brian? O Brian sumiu, né? Giovanni Augusto não me respondeu também. Oi, professora. Tá aqui, professor Brian. Oi, quem tá falando agora? Giovanni. Tá, Giovanni. Você percebeu os 3 personagens? Como? Percebeu as 3 personagens aí no texto? A linha, a agulha e o alfinete, não é? Isso, muito bem. Agora 5. Agora reveja as definições registradas no quadro item 1, que é a definição que é um apólogo, foco narrativo, as personagens, né? Desativa o microfone aí, Isabelle e Mariane, por favor. Professora, mas também tem o ponto de vista. A gente não respondeu. O ponto de vista, é verdade. Vou voltar aqui no texto, peraí. Quem falou agora? A Larissa, né? Não, a Natália.
Natália, qual que é o ponto de vista, Natália? Vou marcar você aqui. Eu coloquei que o ponto de vista do narrador é que, na vida, alguns são tolos por ser a agulha para muitos. Ou seja, são as pessoas que abrem o caminho, mas não são elas que passam por ele, são outras. Já aconteceu isso na sua vida, Natália? Em algum momento você já sentiu isso? Já. Já? Mas aí eu percebi, e aí eu tentei ser a pessoa que passa, e não a outra. Ah, entendi. Muitas vezes na vida da gente, a gente pode até fazer isso como uma ajuda, né? Mas se a gente começar a fazer isso sempre, parece que você só está ali para abrir o caminho para o outro e aí você não aparece, é como se você não existisse. Isso Sim. acontece muito com pessoas tímidas, né? Porque às vezes as pessoas tímidas tem gente muito inteligente que faz um monte de coisa legal, tem várias ideias interessantes, criativas, por exemplo, num trabalho de escola. E aí essa pessoa dá ideia, monta, mostra, traz um monte de coisa interessante. E como ela é muito tímida, ela fica no cantinho dela. Quem apresenta essas coisas maravilhosas, essas ideias, é a pessoa mais extrovertida. E acaba que essa pessoa ganha os louros, né? Ela é elogiada como se só ela fosse, né? É claro que é importante essa pessoa que vai mostrar o trabalho, mas aquela outra que teve todas as ideias, às vezes fica meio apagadinha, porque ela não se mostra, né? Então ela acaba sendo quem abre os caminhos ali, né? No caso, a agulha fica abrindo o caminho para todo mundo e para as linhas passarem, né? Então, é claro que em alguns momentos a gente vai fazer isso para ajudar o próximo, mas a gente não pode ser o tempo todo a agulha, né? Certo? Entendido? Sim. Sim, professora. Agora vamos lá para. Eu já li as 5? Não. Agora reveja as definições registradas no quadro do item 1 e com fundamentação no texto de Machado, explica o que cada definição tem a ver com a história. Apólogo. Por que o texto foi intitulado Um Apólogo? Natália, você pode responder essa? Posso. Porque o texto passa uma lição de moral e ele usa personagens inanimados. Isso, tem muita figura de linguagem. Muito bem. Alguém fez diferente da Natália? Fiz a mesma coisa. Vai. Continuando. Foco narrativo. Qual o ponto de vista do narrador de um apólogo? Que trecho exemplifica essa constatação? Larissa. Ô, professora, essa aí eu não entendi direito, mas eu li o texto e aí eu coloquei assim, o narrador não deixa sua opinião transparecer. Concorda, eu não Gustavo? achei a opinião dele. Concorda, Gustavo Pasolini? Plenamente, dona. Escrevi isso aí também. Ele não deixa transparecer? Eu não vi ele falando a opinião dele, dona. Eu não vi também. Tá. Concorda, Bruna? É a Bruna Gomes que tá aí, né? Peraí. E aí, Bruna? Eu concordo. Eu acho que ele não falou direito qual é a Opinião? opinião dele. Concorda, Rebeca Jacinto? Eu concordo. Tá, então vamos só voltar um pouquinho no texto para ter certeza disso, tá? Então, ali era uma vez, ele ele introduz, né, a história, falando a história. Depois tem um parágrafo que ele diz, estavam nisso, né? Então, ele fala da conversa entre a costureira, entre a agulha, a linha, né? Depois, a linha respondia nada, ia andando, caindo, tal. Veio a noite do baile, a baronesa vestiu-se, tal.
Aí tem a conversa, depois. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande, não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Aí a fala do alfinete. E no final, contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então aqui, né, o narrador, ele simplesmente, ele conta a história, ele cita, né, a fala de um professor, mas ele não coloca ali o seu posicionamento, né? Ele coloca, sim, a fala das personagens, e aí você vai perceber, vai induzir, vai entender, a partir da fala dos personagens, então do narrador. O narrador simplesmente está ali para contar a história, né? Muito bem. Personificação. Deixa eu ver quem eu não chamei ainda. Gustavo Augusto. Onde você pôde retirar no texto parte de personificação? Oi. E aí? Pergunta de novo, professora. Dentro do texto existe a personificação ou prosopopeia, que é uma figura de linguagem que dá características humanas a seres inanimados. Eu quero que você retire do texto exemplo de personificação. Aqui eu peguei um trecho, tá assim. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar toda cheia de si, toda efolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Aí Por que você pegou esse trecho? que os dois estão debatendo aqui, a linha e o alfinete. Tá, então não precisa pegar a parte do narrador, não. Só esse diálogo entre a agulha e, eu acho que a agulha e É a agulha. Falei alfinete. a agulha e a linha, né? Que eles discutem primeiro, o alfinete está lá no final. Mas todas essas falas, quando a agulha fala, quando a linha fala, quando o alfinete fala, tudo isso é personificação. Por quê? Porque são seres, né, são objetos que ganharam dentro do texto características humanas. Isso se chama personificação prosopopeia, tá bom? Então, qualquer diálogo, qualquer fala de agulha, de linha ou de alfinete é um exemplo de personificação prosopopeia dentro do texto. Gustavo, você já assistiu A Bela e a Fera? Já. Então, onde você vê personificação prosopopeia? Quando você tem o candelabro que conversa, a xícara, o bule, né? O tapete, o guarda-roupa. Verdade. Assim, essa figura de linguagem é muito fácil de a gente encontrar, perceber ela, né? É só você perceber ali, objeto que fala. Eu nunca conversei com uma guarda-roupa, né? Se você estiver meio doida. Então, isso é personificação prosopopeia, tá bom? Qualquer fala ali de agulha de linha, no caso de um apólogo, quando a linha, a agulha ou o alfinete fala, é personificação prosopopeia. Então, você poderia usar qualquer fala dessas três personagens e colocar no seu exemplo que tá perfeito, tá? Muito bem. Obrigada. Agora é a D, né, que pede para retirar do texto exemplo de ironia. Quem se prontifica a falar para mim, a ler um pedacinho do que retirou aí de exemplo de ironia? Beleza. Eu falo, dona, pode deixar que eu falo. Tá, Gustavo, vamos lá. Ó, ironia, eu coloquei assim, diga-me, quem me... Nossa, me confundi aqui, perdão. Isso aí é uma fala da linha, quando ela tá falando com a agulha lá no final do texto, que é que o alfinete vai passar a visão para ela. Aí a agulha fala, diga-me então, quem vai ao baile? Tipo, debochando dela, falando tipo assim, tá bom, você passou todo o caminho, mas quem que vai ao baile no final? Nossa, que descarada essa linha, né? Nossa, que raiva dela. Isso mesmo, Gustavo. Foi bem irônico aqui, né? Mas alguém pegou algum outro trecho? Eu coloquei a parte que fala assim, esta agora é melhor. Tipo, falando, tipo, você? Que a pessoa nada a ver.
Muito bem. Mais alguém? Professora, eu coloquei assim uma parte que elas estão falando. Aí acho que a linha fala assim: você é imperador? Aí eu senti muito irônica, eu coloquei. Aham. Ótimo. Mais alguma? Essas partes que vocês marcaram aí, muito bem. Tem muita ironia aí, né? Tá desenhando, tá tipo, ai, né? Coitado, né? Então, tá sendo muito irônico ali, né? Você não é tão importante assim, né? Falando de outras formas, mas sendo irônico, certo? Na atividade 2, as vozes da história, gente, só fala para mim. A gente continua? Eu não lembro. Continua, não, Continua, professora. né? As vozes da Não. história do texto Senta e Escuta, não é? Não. Não? Essa é a lição dessa semana. Tá. Então agora a gente vai começar a falar do Padlet dessa semana. Então vamos lá. É o seguinte, no Padlet dessa semana, eu pedi que vocês desenvolvessem uma podcast. Isso, foi um podcast, né? Que você pode desenvolver. Na verdade, o podcast, alguns alunos falaram que iam fazer, tá? No dia da reunião, a Giovana estava, a Larissa Alves, né, Larissa? Vocês já estão conversando sobre isso? A gente conversou assim, professora, aí a gente criou um grupo até. Estamos meio devagar, tem que admitir, mas a gente conversou sobre isso. Tá, Professora, oi. Eu posso tirar uma dúvida, ó? Eu já fiz o meu negócio aqui sozinho. Os negócios aqui com cena, sabe? Aí eu uso algum aplicativo para fazer o podcast ou não? Então, gente, tem um aplicativo que, na verdade, uma amiga minha, ela é professora da PUC, que ela falou para mim desse aplicativo, parece ser bem tranquilo de usar. Chama Anchor. É ANCHOR, tá? Procura esse aplicativo, chama Anchor. Esse aplicativo, ele faz até o sonzinho, né? Porque o podcast, ele tem uns ruidinhos tipo rádio, né? E eu acho que você até encontra, de repente, ali uns sons diferenciados para você jogar dentro do seu podcast. Então, esse aplicativo é bem legal. É o que eu sei, né? Que algumas pessoas que eu conheço usam e que gostam. Só que assim, não precisa ser só um podcast, tá, gente? A gente vai falar agora um pouquinho desse próximo texto, que foi baseado num apólogo do Machado de Assis, e vocês vão ver que ele teve algumas adaptações. Adaptação para quê? Para virar um podcast, né? Ou para virar, de repente, um teatro. Você pode fazer um vídeo, pode inventar uma história em quadrinhos. Você vai fazer uma adaptação né? Uma adaptação para o que você quiser. Então, eu só vou voltar aqui, ó. Eu vou abrir outro documento. Estão vendo que eu abri outro documento? Sim, professora. Tá. Sim. Esse documento é o Padlet, ó. E aí tá escrito assim, ó. Conforme a proposta da página 26, sua tarefa agora será fazer a agulha e a linha de um apólogo interagirem com personagens de outra história também conhecida. Então tem a Bela e a Fera, Branca de Neve, Harry Potter, Percy Jackson e o Ladrão do Olimpo. Atenção, gente! Olha só que interessante. A partir do momento que você vai fazer um diálogo entre os personagens de um apólogo e de outro texto que você quiser, não precisa nem ser esses que eu coloquei aí. Você pode usar outros, tá? Um desenho que você goste, uma história que você prefira. E aí você vai dialogar no texto entre eles, tá? Vai conversar. E aí você não precisa fazer um podcast só, você pode fazer outra coisa também, tá? Lá, Mas como assim, professora? Não existe a intertextualidade. Dialogar? O que é intertextualidade? Quem lembra? É quando dois textos se conversam e dá para saber que eles têm Dois algo ou mais textos, não é verdade? Quando você assiste Shrek, por exemplo, você tem dentro do Shrek um diálogo entre outros textos. Tem os Três Porquinhos, tem a Branca de Neve, tem os Sete Anões, tudo dentro
de um texto, que é o Shrek, só que ele dialoga com outros textos. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão dialogar um apólogo ou o texto Senta e Escuta, que a gente vai ler daqui a pouquinho, com outros textos. Então, você pode, por exemplo, não teve agora a situação do personagem do Pantera Negra que faleceu, né? E a gente ouviu falar bastante desse ator, né? Que foi um exemplo de vida para gente. Você pode, por exemplo, usar o Pantera Negra para dialogar aí com a agulha e com a linha, ou coisas assim, né? Fazer uma ligação entre esses textos. Então, ali tá. Narrativas baseadas em livros, filmes, séries, games, etc. Que você e seu grupo acharem interessantes. Após escolherem a história que acolherá a narrativa machadiana, vocês poderão escrever o texto em formato de cenas e depois selecionar uma dessas cenas para transformá-la em podcast, em um videocast ou em um trailer honesto. A gente vai falar dessas formas aí que você pode apresentar seu texto. Podcast, videocast ou trailer honesto, tá? Então, a gente vai falar disso agora. Por isso é tão importante estar no plantão, questionar, entender, e aí depois eu mando o vídeo também para quem não participou, mas quem está participando, com certeza, eu vou fechar a média melhor do que quem não participa, né? Então, vamos lá. O texto Senta e Escuta foi escrito com base no conto Um Apólogo, de Machado de Assis. Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. O podcast, a gente tem que fazer a Esse aí, com qual texto? Com o Senta e Escuta ou com o da agulha? Porque ela estava escrito da agulha, mas aí você falou Senta e Escuta. Gente, tanto faz. Ah, tá. Entendi. Porque o Senta e Escuta, ele foi uma adaptação de um apólogo. Tá? O que acontece? Ele é adaptado para o podcast, por quê? Porque aí eu vou ter a fala das personagens, e quando você vai gravar, você precisa saber, né? Quem fala primeiro, quem fala depois, para ir fazendo a gravação. Então, não dá para pegar um apólogo que está em prosa ali e ler tudo de uma vez. Claro que ali também tem a fala do narrador, a fala dos personagens, só que você vai tentar dialogar com outros textos, como eu pedi ali. Vamos ler e entender melhor ao longo da leitura, dos diálogos que a gente vai trocando aqui, vocês vão entender melhor, tá? Então vamos lá. O texto, eu vou começar a ler, mas vou pedir para alguém continuar para mim, então acompanha comigo, tá? O texto Senta e Escuta foi escrito com base no conto Um Apólogo, de Machado de Assis. A narrativa está estruturada em cenas. Faça a primeira leitura já pensando em como você e seu grupo se organizarão para apresentá-la à turma, que será seu público-alvo, utilizando somente vozes e outros sons que seu grupo considerar necessários. Então, ali no aplicativo Anchor que eu indiquei para vocês, você vai colocar as vozes. Então, é importante que você tenha estruturado num papel, né? Você pode usar, vou repetir, o Senta e Escuta, já pronto, como você pode fazer uma adaptação. Eu prefiro que você faça também a adaptação com outro texto, fazendo a intertextualidade, tá bom? Vamos lá. Senta e Escuta. É importante que a turma se organize, pois poderá existir mais de que um grupo que queira fazer a representação. Se for necessário, adaptações ao texto Senta e Escuta poderão ser feitas. Olha que importante isso, né? Fazer adaptações. Fazer adaptação para o seu grupo. Se, por exemplo, falta um personagem, você vai inventar ele aí no seu texto, para que todos possam participar. Gente, não quer dizer que você é obrigado a formar grupo. Eu sei que online ainda é mais difícil montar grupo. Tem gente que não tem responsabilidade, então eu não quero que ninguém tenha algum problema com isso. Se você não tem grupo, se você percebe que tem gente querendo fazer, querendo ser só, né, a linha ali, esperando que você a leve, deixa essa pessoa se virar. Então, você pode fazer sozinho, em dupla, você pode fazer com gente da sua sala, ou pode fazer com outro colega de outro nono ano. Eu deixei isso claro lá, que vocês podem mesclar entre vocês, já que as aulas estão sendo tudo junto mesmo, né? Plantão é de todos os nonos anos, tá bom? Combinado?
Continuando. 2 adolescentes conversando. Eu vou pedir para alguém ser adolescente 1 e alguém ser o 2. Quem pode ser? Alguém se prontifica? Pode ser eu. Quem tá falando? Larissa? Larissa é o adolescente 1. Quem que é o adolescente 2? Vamos lá, gente. Eu posso ser eu. Quem? Eu e o Brian falamos. O Brian, tá. É que eu não estava reconhecendo a voz, tá. O adolescente 1 é a Larissa Alves e o adolescente 2 é o Brian. Vamos lá. 2 adolescentes conversando. Presta atenção, cara. Nosso roteiro para o podcast começará assim. Era uma vez... Vai, gente. Brian. Era uma vez o que dá direto ao assunto. Uma agulha que disse ao novelo de linha. Tá. Na verdade, parou aí, né? É só esse trechinho. Tá. Eu achei que ia continuar. Também. Essa é a cena 1, estão vendo? Que é como a ideia de como começar o podcast. Então, é só, gente, uma ideia. Não precisa ser igual. Você pode começar com um barulho, uma música, né? Chamando a atenção de alguma forma, para depois introduzir as falas. Certo? Agora, o diálogo entre a linha e a agulha. Vamos lá, a Larissa faz a agulha e o Brian faz a linha. Vai ter que ler de novo? Agulha e linha dialogando. Entendi, beleza. Porque você... Nossa, pessoal, não tem como dar um zoom, não? Eu falei isso agora, um pouco complicado. Espera aí, deixa eu ver. Tá complicado, porque eu... A miopia. Porque nós que é meio ceguinho. Peraí. Acho que eu consigo. Peraí. E aí? Nossa, melhorou bastante. Muito obrigada. Nossa. Então tá, vamos lá. Pode continuar? Tá bom. Por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, pra fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Me erra, amiga. Olha só. Olha aí, que engraçado, né? Me erra, amiga. Amiga? É amiga? Continuando. Por quê? Na real, você está com ar insuportável, insuportável, insuportável. Você sabe, digo o que me der na cabeça. Que cabeça, amiga? Você não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. O que importa é o meu jeito, cada um na sua. Se liga, me deixa. Como você é afrontosa. Sou. Mas, criatura, por quê? Essa é boa. Olha o bullying. Sou eu que alinhava roupas, prendo botões, etc. Você? Esta agora é melhor. Você faz tudo sozinha? Você ignora que quem te ajuda sou eu? Você só abre caminho, mais nada. Sou eu que prendo um pedaço ao outro. Peraí, senhor, eu acho que... Peraí, dona, que eu tive mais de 60 Peraí, outra vez. Tem um irmãozinho aí, é isso? Dona, tem um filho pequeno. Ele quer ler também. Qual o dragão que você quer? 5 anos. Alguém quer continuar pro Brian poder se organizar lá? Pode lá na sala. Só. Vai. Onde que eu tava, dona? Aqui. Você só abre caminho, mais nada. Sou eu que prendo um pedaço ao outro. Dois feição aos babados. Não, onde que tá? Tá ali, ó. Velhinha, você só abre caminho, mais nada. Sou eu que prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que faz tudinho o que manda. Vai na frente para abrir caminho pra mim, né, amiga? Sou eu a celebridade. Celebridade. Verdade seja dita, você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho pesado. Eu é que aprendo, ligo, ajudo. Olha só que afrontosa. Pode continuar? Adolescente 1. Estavam nisto quando a costureira chegou, pegou o pano, pegou a agulha, pegou a linha, colocou a linha na agulha e começou a costurar. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos ágeis da costureira. Então, linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que está distinta de costureira só se importa comigo?
A linha não respondia nada, ia andando, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura, não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Desfecho do embate. Vem a noite. Foi mal. Deixa outra pessoa fazer porque, nossa, eu não sabia que eu ia ler tanto, você é louco. Mas vocês viram que a linguagem no senta e escuta mudou? Mudou, ficou mais moderno. Se Ficou, liga, amiga, né? Adorei. Ficou Porque eu vou mais ler um bagulho sério adolescente. com o Brian falando, se liga, amiga. Né, amiga? Ficou mais adolescente, amiga. Então vamos lá. O Wesley lê pra gente Adolescente 1. A Globo tá perdendo, peraí. Wesley, tá aí? Olha essas pessoas que entram num grupo e não faz nada. Ô, professora, Ah, o Wesley, quando você sai da cal, ele fica aí a tarde inteira. É verdade. Quando eu saio do quê? Da reunião. Do Meet. Aí ele fica na reunião? A Aham, gente se você for desconfia que entrar. ele dorme. A Aham, gente se for entrar. desconfia. Se você for entrar na hora do almoço, ele tá aí ainda. É, né? Provavelmente. Só que tem uma coisa, gente. Quando eu peço para gravar, enquanto não sai todo mundo, não para. Teve um dia que numa reunião de pais, uma mãe deixou ligado. Eu acho que eu tive 6 horas de gravação, porque ela não desligava. Professora, mas não é o último que sai, tem que parar, porque o professor Sérgio deixou gravando, tem que parar, entendeu? Aí todo mundo saiu, aí a gente teve que voltar lá na sala, a gente ficou morrendo de dar risada, porque pelo celular a gente não consegue parar. Aí eu tive que ligar o computador, aí eu, a Giovanna e o Gustavo dando risada, morrendo. Aí ele tava lá na gravação dele, tipo, ele viu. Então, eu não sabia, né? Aí teve uma vez que fiquei 6 horas lá e eu esperando o link, porque eu pego o vídeo e envio lá no YouTube para vocês assistirem depois, né? Para quem não participou. E aí, quando eu entrava, tinha alguém lá na reunião. E ficou gravando, eu tive que tentar falar, eu ficava mandando mensagem para a pessoa. Desliga, sai da Mas reunião. você não entrou e desligou? Eu não sabia, né? Ah, tá. A professora tá aprendendo também, então agora eu sei que é só desligar, né? Então vamos lá. Adolescente 1, Wesley desapareceu. Vamos, Isabelle Milena, faz Adolescente 1 pra gente, por favor. A senhora tá com dor de garganta. Falou. É verdade. Isabelle Mariane. Oi? Professora, acho que ela não tá, não, né? Calma. Ai, eu não sei o que eu faço. Tadinha da Lívia professora. Gardesani. Professora, ela tinha falado. Cri, 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 cri. Ai, vocês vão me pagar. Ela tinha falado que tava sem microfone, professora. E agora? Pede pra ela responder aí no chat. Olivia, responde aí no chat. Natália. Ai, que Natália tá aí, né? Tem duas. Tá. Fala pra mim, quais as Natálias que estão aí? A Natália Helena e a Natália... Lima, do nono B. Natália, Lima, vamos lá, Lima. É pra mim ler Pra Adolescente você 1? ler a Adolescente 1. Certo. Veio a noite do baile e a formanda vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da menina e puxava a um lado ou outro, arregava daqui ou ali, alisando, abotoando, acolchetando a linha. Para tirar sarro da agulha, perguntou: Faz a linha, por favor, a Júlia Jacinto. Ora, falo quem é que vai ao baile, fazendo parte do vestido e da elegância?
Quem é que vai dançar a valsa dos 15 anos? Ana Beatriz, faz o alfinete, por favor. Anda, aprende, bobinha. Você se cansa de abrir o caminho para ela e é ela que vai curtir a vida? E agora? Tá aí na caixa de costura. Faça como eu, que eu não abro caminho para ninguém, onde me coloca, fico. Joia. A importância da criação, gente. A criatividade do ser humano não tem limites. O texto Um Apólogo de Machado de Assis, publicado no final do século XIX, continua a estimular produções diversas. Entre essas produções está o trailer de um filme produzido pela TV Escola. Vocês, então, têm o acesso. Eu mandei para vocês a apostila online, né, em PDF. Depois vocês vão pegar ela também impressa. No caso, se você entrar aqui no vídeo do YouTube, pelo QR Code ou pelo link, você vai ter acesso a uma adaptação, que é um trailer sobre um apólogo do Machado de Assis. Foi feita uma adaptação pela TV Escola. E aí vocês vão ter ideias do que fazer do exercício que eu peço do Padlet, certo? Então, referências, alusões, retomadas são comuns no campo artístico literário, seja no cinema, no teatro, na música, por meio de paródias, paráfrases, trailers, vídeos minuto. Inúmeras são as possibilidades de recriação de uma obra a partir de outra original. Um apólogo é um exemplo de texto que inspirou diversas adaptações, em que roteiros são montados, apresentações são planejadas para atender expectativas de âmbito social. As intencionalidades também são múltiplas e variam conforme o objetivo do produto a ser estruturado. Esse produto pode resultar em um trailer para divulgação de um filme, como o indicado acima, ou em um vídeo podcast escolar, como os da Escola Estadual Adelino Bertani, Escola Estadual do município de Mesópolis, São Paulo. Como resultado da experiência da escola, 2 trabalhos podem ser vistos por meio dos links. De novo, tem link para você acessar e ter exemplos do que você pode produzir a partir de um texto. Outras versões baseadas no conto de Machado de Assis, Um Apólogo. Tem ali no História do Cinema Brasileiro, Pedro Bandeira, TV Escola, o filme completo, Libras e com legendas, olha só que legal, adaptação com Libras. Então, vocês podem pensar em diversas formas de representar o texto, um apólogo, e pode ser, então, um vídeo, um podcast, tá bom? Após o contato com diversidade de produções existentes, verifique. Então, é importante ter esse contato, assistir a essas produções para ter ideias. A temática é a mesma observada no texto de Machado de Assis, embora os recursos sejam diversos, argumente defendendo seu ponto de vista. Depois de assistir esses vídeos, então, vocês vão pensar nisso, tá? B. Qual das reproduções é a mais próxima da narrativa Um Apólogo de Machado de Assis? Por quê? Vocês viram que mudou toda a linguagem no senta e escuta, e tem narrativa que vai ser mais fiel ao texto do Machado. Então, você vai perceber essas diferenças no que vocês estão assistindo. Você acabou de conhecer algumas das possíveis versões para exploração artística da obra Um Apólogo e fez a leitura da versão adaptada em cenas. Sua função será criar a cena 4. Para isso, complete o quadro a seguir. Tecendo conclusões. Moral da história. Aí o adolescente 2 escreve qual que é a moral da história para colocar lá no podcast ou no vídeo de vocês, tá? Moral da história, expressão bastante utilizada em fábulas e corresponde normalmente a uma lição de vida, uma mensagem para que as pessoas reflitam algo que deve ser aprendido. Qual que é a moral dessa história? No final da produção de vocês, seja um vídeo, seja um podcast, você vai colocar essa moral da história aí, tá? Textos comparados, não há limites para a criatividade. Aqui, gente, é só para você ter ideia, ó. Você pode fazer uma paródia, que é o quê? Vocês já fizeram, né? Teve algumas gincanas que vocês já fizeram isso. Apresenta, em geral, sentidos diferentes para uma obra já existente ou consagrada, estabelecendo novas interpretações. Pastiche é a criação literária ou artística que reproduz estilos de escritores, pintores, músicos, por exemplo. Vocês não vão fazer pastiche, tá? Vocês podem fazer o trailer honesto, que é um videoclipe produzido por alguém, geralmente um fã, para divulgar um filme.
Então, vocês têm exemplo de trailer honesto aí no YouTube. Pode acessar e ver se você gosta da ideia. Pode ser um podcast? Pode. É como um programa de rádio que transmite informações diversas de forma simples, rápida e sem custos. Pode ser acessado na forma online ou offline. O podcast em vídeo é conhecido como videocast, tá? Então, você pode fazer o podcast, que é só o som, ou fazer o videocast, que é em vídeo também, tem imagens também, tá? Sua tarefa agora é fazer a agulha e a linha de um apólogo interagirem com personagens de outras histórias também conhecidas, como a Bela e a Fera, Branca de Neve, Harry Potter, Percy Jackson e o Ladrão do Olimpo. Entre outras narrativas baseadas em livros, filmes, séries, games, etc., que você e seu grupo acharem interessantes. Após escolherem a história que acolherá a narrativa matidiana, vocês poderão escrever o texto em formato de cenas e depois selecionar uma dessas cenas para transformar em um podcast, em um videocast ou em um trailer honesto. Entenderam o que é para fazer, gente? Tem alguém ainda com dúvida? Professora. Sim. Tá. Comenta aí o que vocês... por exemplo, quem já tem ideia do podcast, o que ficou mais claro agora que você pode fazer, que você talvez utilize no seu podcast? Quem pode falar? Professora, não entendi a pergunta. Agora que você entendeu melhor como pode ser produzido, explica pra gente qual a sua ideia, o que você pretende fazer com o seu trabalho, como você pretende fazer, você pretende dialogar com algum outro texto, você percebeu que tem que colocar a moral da história, qual a sua ideia do seu grupo, o que você já tem em mente? Ah, tá. Eu não tenho ideia ainda, professora, porque eu não sabia que tinha que fazer a intersexualidade, sabe? Eu também tava nessa. Ô, Dona, a única coisa que a gente já tem mais ou menos uma noção é a música do começo. Nada a ver. Quero ver quem vai editar, né? Porque vai ser isso. Entendi. Então, gente, eu espero que vocês... Eu vou até interromper aqui o compartilhamento para que a gente converse melhor. O que eu espero é que vocês tenham entendido qual que é a proposta. É uma proposta simples se você realmente pesquisar, tá? Por exemplo, todos esses links... eu quero fazer um podcast. Antes de fazer, você vai ler, vai ouvir um podcast, tá? Para conhecer, para ver como que funciona, para ter essa ideia. Eu quero fazer um videocast. Antes de fazer, você vai também fazer uma pesquisa, vai conhecer alguns para poder fazer, tá? Viu que você precisa, no final, colocar a moral da história. Você pode ali trazer outro personagem para falar com a gente, tá? Então, o trailer honesto. Tem lá um exemplo do que é um trailer honesto. Vai assistir antes de fazer qualquer coisa. Se você consegue montar um grupo que você sabe que as pessoas são responsáveis e farão realmente, né, com um afinco, parabéns, faça, né? Ô, Dona. Oi. Pode fazer em dupla, porque acho que grupo eu não consigo formar, porque eu estou fazendo as atividades só com uma pessoa. Uhum. E, tipo, que a gente tem bastante confiança e a gente tem capacidade de fazer nós dois juntos. Acho que grupo ainda não rola. Muito bem, não tem problema. Pode ser individual, pode ser em dupla, pode ser em trio, pode ser 4, 5, até 6 pessoas, tá? Só que essas pessoas precisam realmente participar, tá? E fazer cada um a sua parte. Então, eu aconselho que vocês utilizem esse aplicativo que eu falei, o Anchor, que ele vai ajudar bastante, tá? Agora, outra coisa que eu quero comentar com vocês... Professora, você pode mandar o nome no grupo? Não sei, porque eu não sei escrever. Eu vou colocar aqui no chat, ó, para vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Anchor. Ô, Dona. Oi? Como que eu consigo interligar os dois textos de uma forma que eu não consigo pensar numa ideia que fica legal? Tipo, você apenas pode inserir um personagem aí no texto que vai fazer, por exemplo,
que vai fazer, por exemplo, a agulha se tocar, de que ela não é tudo isso, né? Por exemplo. Ou que vai dar uma lição de moral na agulha, né? Aí você insere outra personagem. Você acha uma personagem inteligente, por exemplo. Vamos pensar numa personagem inteligente. A Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Do nada, assim, ali, por exemplo, eles podem estar fazendo o vestidinho da Emília. E aí a agulha e a linha estão nessa discussão, quem que é melhor, quem pode mais, total. A Emília pode ser uma das personagens que vão dar a moral da história ali, né? Que vai fazer com que... Que susto, meu Deus! Toda vez que eu tô dando plantão aqui, toca o telefone. Pedro, entendido? Tá, mas eu tenho que necessariamente interligar com o apólogo, né? Tem que ter agulha, essas coisas? Sim, tem que... Vocês podem pegar ou um apólogo mesmo, ou o Santa Escuta, que é uma linguagem mais jovem, né? Tanto faz. Só que aí, quando você for pensar na gravação, nos personagens, você precisa escrever de uma forma, né, em que cada um saiba o momento de entrar para fazer a gravação, por exemplo, ou não sei, no caso de áudio, dá para, se você montar um grupo, cada um faz a voz de um personagem, depois você vai montando dentro do aplicativo, né? Dá para fazer todas essas coisas aí. Então, vai depender também da sua disponibilidade e de conhecer o aplicativo e ter facilidade com isso. Se você tem mais facilidade nessa questão do áudio, usa o podcast, faz o podcast. Se você acha mais fácil trabalhar um videozinho, fazer com personagens de desenho, essas coisas, usa o videocast. Se você... Aí vai depender da criatividade de vocês, da facilidade que cada um tem, tá bom? Gente, não quer dizer também que aquele que tem dificuldade para fazer não possa, por exemplo, ser aquele que vai montar o roteiro, escrever, né, colocar ali bonitinho as cenas e as falas de cada um, escrever a moral da história. Vocês podem colocar depois que esse aluno fez essa parte. Ele não precisa estar ali com a voz dele, com o rosto dele, mostrando o que ele fez. Ele pode mostrar que ele fez a parte do roteiro, por exemplo. Vitor Roberto. Tá, tudo bem, Vitor. Nossa, na verdade, Vitor, eu nem falei com você, né? Você tá com áudio aí? Nem sei, né? Se ele já não saiu. Oi, professora. Tá bom, eu tô marcando aqui, Vitor. Entendeu o que é para fazer? Oi? Entendeu o que é para fazer? Aham. Tá A atividade bom. é só fazer o podcast ou o videocast, não é? Isso, ou o trailer honesto, tá? Pode ser individual, dupla, trio, até 6 pessoas no grupo. Tá. Bom? Então, na verdade, o mais importante é isso. Outra coisa importante que eu quero deixar muito claro para vocês. Quem está com atividade atrasada, gente, aproveita que a gente acabou de fazer a correção, entrega, não deixe em branco. Na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer. Tem aí uma história de que todo mundo vai passar, que não sei o quê. Pode até ser. Só que tem um probleminha. Se você passar com bimestre em branco, sem nota, sem fazer nada, depois provavelmente você vai ter que fazer uma recuperação. Então, não fica enrolando, não deixa para depois. É uma situação, a situação que a gente vive, ela é muito incerta. Então, fica ouvindo ali, um fala uma coisa, outro fala... Não, vamos ouvir os professores, tá? O que eu sei é que eu tenho que trabalhar, fazer minha parte, estar com vocês, tirar suas dúvidas, mostrar pelo menos as habilidades essenciais que tem que trabalhar a cada bimestre. Eu estou fazendo. O que vocês devem saber? Também fazer sua parte. Você está em casa, né? Faça a sua parte. Você fica até menos do que se estivesse presencial, junto com o professor aqui. Então, vamos organizar e entregar. A gente não sabe o que pode acontecer. Existe uma proposta de retorno em outubro.
Não sabemos se realmente vai dar certo, mas se acontecer, vai ser com todas as recomendações da organização, né, da saúde. Mas se não acontecer também, você não vai ficar de braço cruzado o ano inteiro, né? Então, faça a sua parte. Estamos aqui, nós professores, fazendo a nossa. Eu garanto para você que se você fizer o pouco que a gente está pedindo agora, vai ser melhor do que você deixar para lá, deixar tudo em branco e vamos ver o que vai acontecer depois. Porque não é a melhor coisa a se fazer. A gente não sabe o que pode acontecer depois, né? Pelo menos você garante aqui o que você tem feito, o que você apresenta, tá bom? Combinado? Uma perguntinha também agora nesse plantão. Eu quero saber quem tem interesse em participar comigo do concurso de redação da EPTV na escola. Alguém nesse plantão tem interesse? Eu, Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ô, dona, dá uma aumentadinha na nota isso aí? Não, meu querido. O que vai acontecer é que esses alunos, além de melhorarem a questão da escrita, né, vai trabalhar bastante o que a gente precisa muito, que é a questão da concordância verbal, uso das conjunções, saber escrever um texto dissertativo argumentativo, né, para valer. Eu até pretendo, tá, mesmo aqueles que não estão interessados, fazer uma aula, fazer uma produção textual com base no tema da EPTV na escola, como uma dos padlets aí, até para a gente entender como trabalhar essa questão do texto dissertativo e argumentativo. Mas é claro que somente quem tem interesse em participar do concurso é que depois eu vou, de repente, deixar uma semana para que esse aluno consiga me entregar o texto escrito, para que ele se dedique a esse texto durante a semana. Aí eu troco, por exemplo, esse aluno está participando, essa semana ele vai se dedicar à escrita, eu vou fazer uma outra atividade no Padlet com os outros alunos. Eu posso fazer essa troca aí também. Mas eu preciso saber, né, quem realmente quer participar, porque aí, provavelmente, com essas pessoas, eu vou ter que fazer reuniões à parte, como aconteceu com a Isabelle Milena, que está participando comigo da redação do Hospital do Câncer. Nós fizemos reuniões só nós duas, tirando dúvidas, fazendo reescrita, porque um texto só é bom a partir do momento que você entende como ele deve ser redigido e que você faz reescritas, e não é uma só, são várias, para que ele fique realmente bom, né? Quando a gente começa a entender que um texto ele precisa ser escrito e reescrito para que realmente ele fique interessante, para que a gente consiga perceber ali o que falta, né? O que eu preciso é que realmente ele vai chegar nessa parte de entregar lá na diretoria, na EPTV. Das 2 vezes que eu participei, eu tive alunas que foram selecionadas na diretoria de ensino, foram até a EPTV, conheceram o estúdio. Numa das vezes eu fui com uma das alunas, teve um passeio no shopping, um almoço, tudo mais. Mas isso não acredito que não vai acontecer esse ano, por conta da pandemia, não vai ter esse passeio e tudo mais, mas tem uma premiação para os finalistas e tudo mais. Mas voltando ao que realmente importa, é você estudar, você aprender, você saber que esse é um tipo de texto que cai aí nos concursos, que cai nos vestibulinhos, que cai nos vestibulares, que cai no Enem, né? E aí, se você sabe que é um texto que é tão importante, é legal que você tenha interesse em conhecê-lo, em entendê-lo melhor, em se aprofundar e em escrevê-lo, tá? Então,
No caso aqui, ó, eu tenho uma aluna interessada em participar, é isso mesmo? Não, dona, também eu tô interessado, pode ser. Tá. Só a Ana e o Gustavo. Isabelle, você não vai participar com a gente? Isabelle tá aí? Isabelle Milena? Oi. E aí, Isabelle? Larissa, não tem interesse? Ô, professora, foi mal, hein? Vou deixar pra próxima aí, vou deixar aí. Foi mal. Foi mal. Vocês estão muito preguiçosos, gente. Que horror. Tá, então é o seguinte. Provavelmente eu faça uma aula, um Padlet, só para falar de texto dissertativo e argumentativo, porque todos vocês têm que aprender, certo? Mas eu vou focar na questão da escrita e reescrita com os alunos interessados em participar. Aí, depois eu converso com esses alunos em particular. Então, saibam disso, tá? Provavelmente, o próximo Padlet a gente vai falar um pouco mais sobre texto dissertativo e argumentativo. Eu peço que vocês façam a atividade dessa semana. Vocês têm até segunda-feira para isso. Eu vou encerrar o Meet, mas... Oi? Depois eu preciso falar com você no particular, eu fiz uma redação e eu preciso, se você corrigir ela para mim, para ver o que você acha dela, que eu vou usar ela para prestar uma bolsa numa escola. Brian, fala mais perto do microfone, por favor. Então, dona, eu preciso de você para corrigir uma redação minha que eu fiz para me prestar uma bolsa numa escola, para ver que tem alguns negócios lá e eu queria ver o que você acha, sabe como é que ficou. Tá. Aí eu te mando para você dar uma corrigida para mim mandar, sabe, para ver se tem alguma coisa errada, alguma coisa para me corrigir. Porque eu preciso, porque senão, como eu me conheço, eu tenho certeza que não tá lá essas coisas, sabe? Ô, Brian, para que eu possa analisar, eu preciso saber a proposta. Então, você tem que mandar então, tudo. Eu te mando a proposta e a redação, tá? Obrigado, Tá. Bruno. Vejam que é importante, gente. Por isso que eu vou trazer para vocês a questão da proposta, do entendimento. Esse texto é extremamente importante. De novo, você vai precisar dele para a vida toda. Eu vou trabalhar com todos vocês, mas é claro que aqueles que estiverem dispostos a participar, né? Bruna Gomes não tem interesse? Lívia? A Lívia respondeu, dona, ela vai. Ela colocou, eu quero. Tá, agora que eu li. Fala, Bruna. Então, você tava falando comigo, né? Aham. Eu não sei, porque acho que eu tô com muita coisa pra fazer, mas se eu conseguir, eu mando pra você sim. Então, vamos fazer o seguinte, tudo bem, eu tô marcando aqui quem tem interesse, mas, como eu disse, eu preciso trabalhar esse texto com vocês. A gente vai trabalhar todo mundo junto, não tem jeito. Mas, durante esse processo que a gente vai trabalhar e que eu vou mostrar para vocês a questão das propostas, como que funciona, como a gente começa a escrever, depois dessa aula aí mais gente pode demonstrar interesse ou não, tá? Então, aguarda aí a próxima aula para a gente conversar melhor sobre isso, entender melhor esse tipo de texto, né? E aí vocês também podem decidir se querem ou não participar. De repente, você faz uma primeira escrita depois da aula que você acha legal, interessante, que eu goste também, né? Porque você vai me mostrar. E aí eu digo, nossa, seu texto tem potencial, né? E aí você pode reescrever para melhorar. E pode ser até um dos coleguinhas aí que não demonstraram interesse. Então vai depender da nossa próxima aula mesmo, tá bom? Combinado? O que eu quero de vocês? Que vocês acelerem esse processo da adaptação do texto, um apólogo do Machado de Assis. Que vocês fechem aí quem vai fazer, o que vai fazer, e mandem para mim ainda no horário do plantão, ali mesmo no grupo de WhatsApp. Eu continuo no grupo, eu vou ver se já sai o vídeo aqui para vocês, já coloco no YouTube, já mando para quem
não assistiu. E outra coisa importante. Por exemplo, se cada um de vocês aí dá um toque no coleguinha, tá? Em 2 coleguinhas de vocês que não está participando do plantão, que plantão é importante, e eu vou considerar ele como, sabe a minha ficha de acompanhamento que eu faço nas aulas presenciais? Todo mundo se lembra da minha ficha de acompanhamento? Sim ou não? Sim. Vai ser como a minha ficha de acompanhamento. Se você estiver participando lá das aulas do Centro de Mídias e do plantão de dúvidas, você vai ter aquele pontinho a mais, porque você está acompanhando tudo, tá bom? E tem uma novidade. Acredito que em outubro nós vamos ter a participação de um estagiário da Unicamp com a gente nos nossos Meets, né, nos nossos plantões de dúvidas no Google Meet também, tá? Provavelmente vou até pedir ajuda desse estagiário para ajudar a corrigir as redações de vocês. E aí eu quero que vocês participem realmente. Então, se cada um trouxer 2 colegas junto no próximo plantão, vamos ter aí 32, 44 mais ou menos participando. Eu espero que seja bastante gente mesmo, tá? E quem trouxer o coleguinha me avisa no próximo plantão, que eu vou dar um positivo aqui, porque eu quero mais gente nesses plantões, tá certo? Então, fica claro o que eu quero? Eu quero que vocês agora pensem o que vão fazer, e se vai ser em grupo, mandar os grupos para mim, já o nome de quem vai participar e o que vai fazer. Se for sozinho, me avisa. Mas isso vocês vão colocar lá no grupo do WhatsApp da sala de vocês agora para mim, tá? Então, eu vou fechar o Meet e vocês já correm lá para colocar. Eu vou fazer individual, eu vou fazer um videocast. Eu vou fazer em grupo, estamos em 6. A Júlia, a Maria, a Ana, a Marisa, e a gente vai fazer um podcast. Eu vou fazer, vocês vão colocando lá para mim no WhatsApp que eu vou anotar, tá bom? Combinado? Professora, Oi. Você falou que quem não quisesse fazer, você ia passar outra atividade, mas agora todo mundo vai ter que fazer? Então, a próxima, essa semana, é o podcast, o videocast ou o trailer honesto, tá? Para todo mundo. Essa adaptação do Um Apólogo do Machado, junto com algum outro personagem que vocês gostem, de uma série, de um livro, de um desenho, tá? É para essa semana. Semana que vem, a minha intenção é fazer uma aula explicando o texto dissertativo argumentativo, que é um texto que vocês vão usar para a vida e entra no conteúdo do bimestre. Depois da semana que vem, então a semana que vem tem esse plantão falando do texto dissertativo argumentativo, e vocês vão ter que produzir um texto, tá? Depois do plantão. Aí é que eu vou selecionar os textos e, principalmente, vou olhar com mais carinho esses alunos interessados em participar do concurso. Porque aí, depois dessa aula da semana que vem, é que eu vou trocar ali a atividade desses alunos que vão participar do concurso ou não, tá? Então, tem que ficar de olho. Essa semana todo mundo é a mesma coisa, tá? É fazer podcast, o videocast ou o trailer honesto individualmente, duplas, trios ou grupos até 6 pessoas. Entendido, Ana? Entendi, obrigada, professora. Nada. Mais alguém quer falar? Quer fazer uma pergunta? Todo mundo, então, traz mais 2 coleguinhas semana que vem para participar do plantão, hein, gente? Combinado? Combinado, Dona. Beleza, professora? Se for fácil, né? Convencer. Faz esse povo acordar, pelo amor de Deus, vocês estão muito preguiçosos. Difícil fazer acordar aí. Na ligação, fica ligando, e não atende. Ai, gente. Vocês precisam se dedicar mais. Vamos acordar para a vida, vocês estão no 9º ano.
Não é porque a gente está no meio de uma pandemia, parece que está todo mundo pensando assim, vou morrer, não vou fazer mais nada, né? Assim, não. Eu continuo aqui acreditando, né, que isso vai passar, é horrível mesmo, mas vai passar, e que a gente vai continuar vivo, bem, e que nós vamos nos encontrar e vamos voltar à nossa vida. Claro, com mais cuidados de higiene, de um monte de coisa, mas a gente vai voltar. Então, a gente tem que pensar assim, porque parece que tem gente que pensou assim, 2020 não existiu, não vou saber, não quero saber de mais nada, não me preocupo. Gente, não. Nós estamos vivos, nós estamos saudáveis, né? Pelo menos aqui, nesse grupo, não tem ninguém acamado, né? Mas eu sei que não é fácil, mas a gente tem que lutar, né? Tem que tentar levar a vida, tem que tentar aprender alguma coisa. Não joga esse ano no lixo, não. Ele vai ser um ano que eu espero que sirva de exemplo para a gente olhar mais um para o outro, para a gente tentar se ajudar, tentar se apoiar, mostrar para o outro a importância do conhecer, do aprender. Já pensou se nós não tivéssemos essas pessoas, esses infectologistas, esses cientistas que estão aí procurando a cura para a gente, a vacina, para a gente resolver o caso uma vacina contra o coronavírus, se não existissem esses estudiosos, que seria da gente, né? Então, que nós possamos ser ali, um dia estar na frente também e ajudar a humanidade, né? Porque se continuar com o 2020 não existe, eu não quero saber de mais nada, a gente corre o risco de realmente não aprender nada esse ano. E é muito triste pensar isso. E quando você for tentar algo para o ano que vem, né, esperando, com muita esperança, de que exista ali uma vacina, que a gente dê um jeito nessa situação, e aí, como é que vai ser seu 2021? Você vai ter condições, vai ter capacidade, como o Brian falou, estou fazendo uma redação para tentar uma outra escola. E aí, o Brian aprendeu realmente, ele foi atrás. Eu estou falando do Brian, estou citando ele como exemplo, mas eu estou pensando em todos vocês. Eu aprendi, eu busquei, eu tentei ser melhor. Por exemplo, eu sei que eu e vários outros professores, nós estamos aprendendo coisas novas a todo momento, né? Eu dou risada, porque às vezes eu brinco com a Larissa. Eu não sabia, deixei lá gravando 5, 6 horas, né? Eu podia fechar aquela reunião e tudo bem, e entregar para vocês o vídeo, mas deixei 6 horas, depois tive que editar e tudo, porque eu estou aprendendo também, né? Esse momento aí, partilhar com vocês alguns textos, fazer essa interação, tudo isso a gente está aprendendo junto, né? E que sirva mesmo para a gente aprender. Às vezes, uma situação difícil, uma situação ruim, é que a gente se supera, que a gente mostra quem nós somos, que somos batalhadores, que queremos ser melhores, que queremos crescer, né? Então, veja que isso é importante, que o plantão é importante para a gente poder ter essa interação, para a gente poder conversar, para em algum momento onde vocês me parar e perguntar, mas é assim? Como você quer? Eu entendi direito? Como que é para fazer? O que é realmente para fazer? É para isso que eu estou aqui. Só que se você não abre o WhatsApp no horário do plantão, se você não entra no Meet e participa, porque eu sei que tem gente que entra, provavelmente vai dormir e fica com o negócio ligado, sei lá até que horas, ou vai fazer qualquer outra coisa, mas não está prestando atenção aqui, essa pessoa ela está se enganando, gente. Está se enganando, ela não está me enganando, né? Ela está se enganando, porque ela não está ouvindo o que eu estou falando agora, porque ela não viu o que é realmente para fazer. Daqui a pouco ela vai me questionar, o que é para fazer, professora? Porque ela não participou do plantão ou não fez questão de assistir o vídeo depois. Achei uma graça, a Ana Beatriz outro dia falou assim para mim, professora, foi tão importante o plantão, eu não pude participar hoje, mas na próxima eu vou participar. E ela está aqui hoje, né? Então, eu gosto de ouvir. Tem aluno que às vezes não tem condições de colocar presença porque está sem celular,
mas à noite me escreve e fala assim, eu assisti as aulas do Centro de Mídias no YouTube, eu estava lá, professor, eu vi isso, isso e isso, e coloca a presença dessa pessoa depois, porque ela está preocupada, né? Porque ela realmente quer aprender, porque ela está se dedicando de alguma forma. Então, não deixa a preguiça fazer com que você não faça mais nada e ache que o 2020 já era, que acabou. Não, a nossa vida está só começando, né? Eu digo a nossa porque eu também acho que eu tenho muito que aprender ainda, tá bom? Tá, joia. Bruna, eu vou fechar então o Meet e vamos combinar? Vocês entregarem para mim quem vai fazer o quê, com quem vocês vão fazer e marcar lá no WhatsApp. Mas, gente, faz isso no grupo até o horário do meu plantão, 10h30. Se você não conversou com o seu grupo, não decidiu até esse horário, você pode mandar, mas depois você manda lá no WhatsApp privado, tá? Para que eu possa saber. Porque até 10h30, porque depois das 10h30 acho que é plantão de outro professor, né? É ou não? Tô enganada. Isso eu nem sei, pra ser sincera. Nem lembro. Eu É acho tanto plantão que eu não lembro. Eu acho que é. Então, até 10h30 você escreve no grupo lá para eu saber. E depois você... Ah, é o de artes, o Brian falou. Plantão de artes. E aí depois você manda no meu privado, se não der tempo. Eu espero também que os alunos que não entregaram a atividade façam isso. Eu mandei até o linkzinho lá para você saber o que você entregou, o que você não entregou. Na verdade, eu gostaria que você soubesse se eu precisar ficar mandando, né? Tem aluno que, não sei, fica boiando. Não anota o que fez, não se preocupa, isso é muito triste. Mas o que eu quero deixar para vocês é não desanime, não fique com essa história de que esse ano já era, tá perdido. A gente tem muito que aprender e um pouquinho que a gente faz de diferente, de melhor, vai ser para a vida da gente. Então, acredite que amanhã vai ser melhor e que você vai ter alguns desafios que você só vai conseguir enfrentar se você estudar, se você se dedicar. E vai ser muito triste você perceber lá no futuro que você não aproveitou esse momento. Então, aproveite esse momento, tá? Aproveite esse momento para descobrir, por exemplo, um aplicativo interessante que vai te ajudar a conhecer, a fazer coisas diferentes, a entregar bons trabalhos, né? Aproveita, tem um monte de curso online, tem um monte de coisa interessante. Aproveita, participa do plantão, tá? Dos plantões, todos os plantões. E tenta fazer as atividades, ter a ideia das atividades, ou pelo menos fazer boa parte dela no plantão. Tem gente aqui que não entregou a atividade, então já tem a correção, já manda, né? Tudo bem que sua nota vai ser mais baixa, porque você entregou atrasado, mas não tem problema. Você vai ter pelo menos uma notinha para não ficar com nada em branco, né? Combinado, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. E até o próximo plantão. E eu espero as atividades de vocês feitas com bem feito, assim, né? Com afinco. E entregues pensando no seu melhor, que é para você. É por você que você está fazendo, está se dedicando a essas aulas online, né? Tá bom? Beijo para Valeu, professora, a aula foi top. Mandou muito. Falou, valeu, dona. Tchau. Não esquece de parar de gravar. Tchau. Falou. Tchau.